Pronto. Se alguém zomba daquilo que pertence a Deus, está zombando de Deus. É simples assim. Alguém denigre uma igreja, um irmão, uma irmã, zomba de um irmão, de uma irmã, você acha que está zombando de quem? Ananias e Safira pensou, vamos mentir para Pedro, vamos enrolar Pedro e os irmãos. Mas Pedro disse, não, você mentiu a quem? E depois ele disse, você mentiu a Deus. Então, não diretamente a Deus, mas tudo aquilo que concerne a Deus, que pertence ao Senhor, nós devemos tomar o máximo de cuidado. Quando nós se referimos a alguém, à igreja, a uma obra, a um ato de Deus, é por isso que alguns ministérios, que muitas pessoas abrem a boca de forma desequilibrada para se referir a um ministério, a uma igreja. Como eu não pertenço, não estou lá, não sei o que acontece, eu prefiro me precaver, né? E ver e pronunciar aquilo que eu vejo que eles fazem de bom. Ah, mas isso ou aquilo, não me pertence a mim. Não sou eu que vou julgar o servo alheio. Então, para que a gente não seja pego nesse pecado de zombaria, escarnecendo, né, devemos tomar cuidado e não julgar nada, nem ninguém além do tempo, porque o apóstolo Paulo escreve que o Senhor trará à luz todas as coisas. E isso é uma atitude, uma ação de alguém prudente, que está preservando a si mesmo dos danos, dos prejuízos, né? de uma consequência maior. E aquilo que não sabemos, devemos primeiro analisar, não sair atropelando tudo como se fosse, né, o juiz para julgar o servo alheio. E vamos perceber no texto aqui, no versículo de número 2, ele diz que o bem-aventurado é aquele que não ouve, ou não anda, ou não vive com o conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda, não participa da roda dos pecadores. Antes, quer dizer o quê? Prevenção. Antes é algo que vem anteriormente. Espera aí, eu preciso ser uma pessoa prevenida comigo mesmo. Paulo diz, Timóteo, cuida de ti mesmo, para que a palavra que tu pregue salve a ti e aos que te ouvem. Não valeria de nada se eu não fosse um salvo pregando para salvar alguém. Se eu não fosse um regenerado querendo regenerar alguém. Se eu não fosse transformado para transformar, querendo transformar os outros. Então, é necessário, como Paulo disse, cuida de ti mesmo. E ainda ele dá alerta. Ele disse, não sai pondo a mão na cabeça de todo mundo, de qualquer forma, para que tu não te torne cúmplice de pecado alheio. Isso é uma pessoa, um servo de Deus, uma serva do Senhor, que deve tomar os devidos cuidados. Isso é importante porque, hora ou outra, a gente, às vezes na vida secular e às vezes na vida com Deus, estamos entrando em algum problema e tem gente que gosta de comprar briga alheia desnecessária, gosta de entrar em problema que poderia ser evitado. Mas hora ou outra ele está lá num problema, hora ou outra está lá num problema. Por quê? Porque não se previne. Tem coisas que acontecem, é inevitável, aconteceu, ok. Mas tem coisas que pode ser evitadas. E a ideia do Salmo 1 é, você pode evitar isso. Por isso ele escreve, antes, o que vem primeiro, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o bem-aventurado, ele não tem prazer na roda do escárnio, na zombaria, no gracejo, na piada, com as coisas sagradas, com aquilo que pertence a Deus, com o servo de Deus, seja com a igreja, a palavra, as ações, os fatos, os feitos do Senhor. Então, o prazer dele não está em parar no caminho dos pecadores,
não está no prazer dele, não está no conselho do ímpio, não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, que é a sua palavra. E na sua palavra ele medita de dia e de noite. Isso quer dizer que a pessoa que tem prazer na palavra, ela não tem hora para estar meditando, querendo aprender, né? Querendo aprender a palavra do Senhor. Eu vi uma imagem outro dia que um rapaz postou e eu fiquei analisando. Ele postou duas esponjas, ou era duas buchas, eu acho. É um grupo que eu sigo, acho que é Maravilhosa Graça, ou é outro grupo que eu sigo também, que acho que é Sede Sóbrio, ou é a Sola Escritura. Eu acho que é isso. Ele postou duas esponjas. Eu acho que era duas esponjas. Ou uma era esponja e a outra era uma esponja. Eu sei que em cima daquelas duas esponjas derramava um cano de água. E em cima de uma daquelas esponjas, a água batia e você não via a água espalhar. A esponja absorvia a água. E na esponja ao lado, a água que caía, ela batia e espalhava. Aí ele diz: esse é aquele que vai ouvir com a sua resposta pronta. A água bate e se espalha, não absorve nada. E este é aquele que ouve, querendo aprender. Esse a água vem, penetra. Então a esponja absorve a água. Essa é a ideia do aprendizado que o rapaz e o pessoal do grupo lá queria passar na postagem. Então, medita de dia e de noite. Ele tem prazer, ele tem alegria, satisfação. Eu amo meditar na palavra do Senhor. Jesus, ele vai mais fundo quando ele diz, né, examine. Examinar é a ideia de uma sonda sendo lançada no fundo do mar para pesquisar ou prescrutar o que tem lá no mais profundo oceano. Ou uma sonda na medicina, quando é introduzida no indivíduo para fazer um exame chamado, ultrassom que chama, é algum tipo de exame assim, que uma câmera é introduzida na pessoa e vai verificando o que tem dentro dela. Então, é um exame. Então, é mais profundo ainda, é o mesmo meditar, mas é mais profundo que a meditação, que é o exame, né? Visto que sem a meditação, sem o examinar, sem o analisar, sem considerar as Escrituras, não vamos ter uma compreensão, uma dimensão do seu poder. E o que isso, qual é o problema? O problema é que os escribas questionou a Cristo e ele disse: vocês têm um problema, que vocês leem, escreve, mas erra, porque não conhece nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus foi meio que sarcástico, porque eles eram doutores. Escriba era escrivão, que escrevia a lei. E como alguém que escreve e lê, alguém pode dizer: você não conhece as Escrituras que você escreve, você não conhece. E o poder do Deus que você diz servir, você também não conhece. Nem a Escritura, o poder de Deus. E isso para alguém que era escritor, leitor, professor, mestre e doutor. Então Jesus implica um exame, algo mais profundo, minucioso, pois na palavra de Deus, cada acento, cada vírgula, cada tio, eu vejo aqui na Escritura aqui, na Bíblia da Reforma, que até a primeira letra, ela é em negrito, é uma cor mais escura e mais, fez uma pintura mais larga, para descrever a importância do fato. Então, é importante o exame. O seu prazer está na lei do Senhor.
também do investimento que fazemos de tempo, financeiro, né? Esforço para vencer, às vezes, a sonolência, o cansaço, a preguiça. A preguiça é uma maldição. A preguiça é maldita e tem que ser vencida na vida do cristão. Tem. Exatamente. É que nós também temos que colocar a mão no bolso para obter-se o conhecimento, visto que a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, segundo Tiago, que diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e a ninguém lhe impropera. Então, mas o conhecer vem de nós. Vem de nós quando queremos conhecer a Deus e a sua palavra, visto que só conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra. Eu não posso dizer que conheço a Deus sem conhecer a sua palavra. Eu vou ser aquele que conhece de ouvir falar. Mas quem falou? O pregador fulano de tal. O pastor disse, né? O missionário tal falou. O não sei quem da mídia, eu ouvi, não sei na onde. Então, a importância desse Deus acessível é que nós conseguimos, né? E isso requer um prazer na meditação, no exame. E o beneficiado com isso não é Deus, é o indivíduo. Abra em Josué 1, versículo de número 7. O beneficiado de meditar não é Deus, é o indivíduo. Visto que Deus, tudo que Ele faz, é para o benefício do ser humano. É para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Pois quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais obedecemos a Deus, e como vamos obedecer? Conhecendo a sua palavra. Pois sem conhecer a sua palavra, vamos fazer coisas achando que está certo, fazendo errado. Achando que é o certo, vamos falar, achando que é importante é fazer. Não, o mais importante é fazer correto, e não só fazer. E só fazemos correto com a sua palavra. Por isso, quando eu lembro, e sempre que a gente prega, né, a gente prega a palavra de Deus, e a gente nunca prega perfeito. Nós vamos para casa e ficamos, meu Deus, olha para aí, ô Jesus, olha para aqui, olha para lá, olha para aqui. Aí, mas diz assim, não, mas isso aí dá outra mensagem. Então, é por isso que nunca chegaremos à profundidade do conhecimento de Deus. Por isso a Escritura diz, ó profundidade da riqueza e do conhecimento. Tem até um louvor assim, né? E porque sempre essa fonte inesgotável. Pregamos, estuda-se, levanta-se doutores e mestres, e visto que a teologia, ela é algo infindável. Por quê? Porque é a ciência de Deus. Exatamente, ninguém pode dizer, eu concluí. Você está sempre... E quanto mais você aprende, mais você entende que precisa aprender. Quanto mais você cresce na graça e diz, mas eu não cheguei ainda aonde eu deveria. E aí você morre e diz assim, só vai
concluir quando Isaías profetiza dizendo: e toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem a terra, como o mar cobre a terra. Mais ou menos isso. Então, é uma fonte inesgotável. Josué 1, 7, está escrito: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não é isso? Está aqui, ó. Então, o que Deus disse para Josué é o seguinte: tu agora vai ser sucessor de Moisés. E o sucesso de Moisés não era a força, nem a experiência dele. O sucesso de Moisés não era a ciência que ele aprendeu no Egito, nem os milhões de pessoas, nem os sacerdotes, a pessoa que estava do seu lado. O sucesso de Moisés estava no livro. O sucesso dele estava no livro. E ele disse: para ter o cuidado de fazer como está escrito. Ah, mas fulano fez assim, cicrano fez assim, deu certo. Mas espera aí, o que está escrito no livro? O livro manda fazer como? Como que o livro manda fazer? Nós, falando de asa, que eu sempre falo que a pregação nunca é perfeita. Na mente do pregador nunca é perfeita. Sempre faltou, sempre eu deveria por esse caminho, mas a gente sabe que o Espírito tem suas formas de falar e de trabalhar, mesmo quando nós preparamos aquele texto, aquela mensagem de assim: hoje eu vou arrasar. Hoje eu vou botar para quebrar lá e a tampa da chaleira vai voar. Aí chegar lá, a mensagem é a que a gente meditou, mas o Espírito conduz e diz: hoje você não vai falar isso não. Deixa para a próxima mensagem no mesmo texto. Então, quando o Asa assumiu o reinado, ele disse: vamos fazer, traga a lei e o mandamento. Sem o mandamento, não há sucesso no ministério. Sem o livro, como no tempo do rei Joaquim, tinha culto, sacrifício, sacerdote, levita, tudo acontecia normalmente, mas o livro estava perdido, não tinha livro. E eu já sou logo ousado em dizer que tem lugar que está sem o livro. Tem pandeiro, tem batuque, tem rodopio, tem pula, diz ele que tem poder, eu só não sei se é de Deus, mas cadê o livro? Sem o livro, o poder é fraco, é humano. Jesus disse: erra, pois não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí ele diz: examines, pois, as Escrituras, porque contém nela a vida eterna, e são ela que testifica. Acabou, meu amigo, isso aqui já quebrou tudo, né, irmã Benito? Aqui já era, não tem para ninguém, entendeu? Então, a palavra é: cadê o livro? Cadê o mandamento? Ah, mas eu fui no culto e lá o negócio pegou fogo e o pregador, rapaz, o homem correu pelas paredes. Aí tu diz assim: mas qual foi a mensagem? Aí ele diz: rapaz, eu não sei não a mensagem não, eu sei que o negócio foi forte. Mas peraí, cadê a mensagem? Cadê o livro? Cadê o mandamento? Aí o Senhor diz: medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? O teu
Não é o caminho de Deus, é o caminho nosso que vai prosperar. O beneficiado somos nós. E tu será o quê? Eita, meu pai, quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer ser bem-sucedido, pelo amor de Deus? E eu digo isso em teu caminho. Isso fala não só do que Josué fazia para Deus, e nem acerca do povo de Deus, mas ele seria um homem próspero, ele seria um homem bem-sucedido. O caminho dele seria próspero, porque ele tinha que ter prazer na lei do Senhor. E ainda Deus diz para ele: olha, se esforça, tá? Ser forte e muito corajoso para fazer como que andares. Então José, volta lá, o versículo de número 7, né? Então somente ser muito corajoso, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Para Josué cumprir, ele tinha que ser forte. E para ele obedecer, ele tinha que ter coragem para isso. Porque para se assumir o livro e não ter coragem de cumprir o que nele está escrito, é reprovado. Então isso é importante, porque antes de assumir a responsabilidade com esse livro e com o que ele ordena, devemos pensar: eu tenho coragem para isso? Eu tenho fé para fazer o que nele está escrito? Ou será que a minha fé é titubeante? Será que eu vou fazer parte dele, ser parcial e dizer: não, vamos pegar só essa parte aqui? Porque tem gente, né, que pega só uma parte, a parte que lhe cabe. A parte que lhe cabe, aí ele diz assim: não, essa parte aqui me cabe, essa parte não, né? Ele diz assim: não, essa parte aqui me justifica, essa aqui me condena, aqui me condena eu tiro, aqui condena as minhas ações e os meus pecados eu vou remover, e essa aqui diz assim: olha, tu será bem sucedido, tu será próspero, teu caminho será. Mas aí ele esquece. Tu precisa ser forte e ter coragem para cumprir isso aqui. Aí Deus diz para ele: tu será. E não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E é interessante ali, porque ele diz nem para a direita nem para a esquerda. Ele diz assim: você tem que andar em linha reta. Você tem que ter o que Paulo disse aos Filipenses, olhando firmemente a carta aos Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé, né? Que ignorando o escárnio e a zombaria, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então a ideia que o escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus escreve, ele diz assim: olha, Cristo, ele sabia que tinha uma alegria ali esperando, e que nenhum escárnio, nenhuma zombaria, nenhuma cusparada, nenhum tapa, nada que os pecadores fizeram com ele poderia fazer ele mudar de ideia, porque ele já tinha negociado, dizendo: não, eu quero essa alegria que está proposta. Então a Escritura diz: e não fazendo caso da ignomínia, ou seja, e desprezando ele a afronta, desprezando ele a zombaria, desprezando ele a perseguição, desprezando ele o desprezo, porque pela alegria que lhe estava proposta, nem para a direita, nem para a esquerda, sempre avante, sempre para frente.
os olhos sempre para o alto, olhando sempre, firmemente, para o autor e consumador da fé. Ah, mas ali está assim, cá está assado, mas está da esquerda ou está da direita? Ele diz, não, meus olhos estão sempre fixos em Cristo. Mas está desmoronando ali, desmoronando aqui. Mas a minha visão está sempre para o alto, não fazendo ele caso, desprezando ele as afrontas dos pecadores. Para que prudentemente, a prudência, já falamos anteriormente aqui, que é o cuidado, a prevenção. Por isso ele diz, antes, ele diz prudentemente, cuidadoso, alguém prevenido, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, por onde quer que andares. Então, o que Deus disse para Josué? Josué, você vai andar em caminho pedregoso, aonde você vai andar no vale da sombra da morte, você vai andar no deserto, vai andar em caminhos escorregadios, mas, porque tu medita na lei, na palavra, de dia e de noite, ela vai te conduzir por onde quer que andares. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Não é aonde tu anda, não é aonde tu pisa, não é aonde tu está, mas é o como tu te conduz, ou quem está te conduzindo aonde tu anda, né? Tem gente que despreza o lugar. Aquele lugar é isso ou aquilo, aquele lugar é feio, aquele lugar é fraquinho, aquele lugar é um vale de osso seco. Mas Deus diz, aonde quer que tu andares, não é aonde tu está. Calma aí, não perde o raciocínio. Não é aonde o lugar, mas é quem, com quem tu anda. Em que livro está te guiando? Que conselho você está ouvindo? Quando Abraão e Ló prosperou, aí os caras disseram, rapaz, o lugar já é pequeno. Aí começou a contender e a brigar os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Abraão fez o seguinte, falou assim, faz o seguinte, escolhe aí para onde tu quer ir. Aí Ló levantou a cabeça e viu uma campina verde, verdejante, só grama. Aí Ló olhou e disse assim, parece o Éden, o lugar que Abraão estava. E Abraão, é o lugar que Adão estava. Aí Abraão disse, fica à vontade, escolhe a sua. Quem tem a promessa de Deus e medita no seu livro, ele não entra em demanda, em briguinha boba. Não, esse lugar é meu. Se eu não estiver naquele lugar de destaque, vai lá, meu servo, meu santo, é seu. Fique à vontade, porque a promessa repousa sobre nós e não sobre o lugar. Ele disse, por onde quer que tu andares. Abraão disse, fique à vontade, Ló, escolha. Nós não vamos nem debater sobre isso. Ló disse, eu vou pelo caminho verde. Abraão disse, eu vou para cá, para as campinas do Negueb mesmo. Porque a promessa estava sobre ele. E ele ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. E andava com Deus, né? O Isaac, filho de Abraão, cavou o poço. Os filisteus disse, é nosso. Ele disse, fique. Sitna, lugar de contenda. Fique para você com sua contenda. Aí ele foi e cavou outro. Aí deu aquele problema. Não, essa terra brotou água também é nossa. Essa terra aí é nossa. Não, mas foi eu que cavei. Não, mas é nosso. Deu água, é nosso. Fique para você. Sim. Sim. Que permite. Que é tolerante, permissivo, né? Tenham cuidado.
Porque Deuteronômio, a lei de Deuteronômio diz que cada um fala de Deus ao seu próximo, e o Senhor atenta e ouve. Ou seja, enquanto eu estou falando de Deus, Deus está bem assim, ó. Deixa eu ouvir o que é que ele está pregando a meu respeito. Deixa eu ver se ele realmente está falando o que está escrito. O que é o livro. Eu vou terminar. Quase. Como é que é? É, pode ir. Exatamente. É um perigo, né? É um perigo e devemos nos conduzir a nossa vida, a obra de Deus, principalmente a obra de Deus, a nossa vida que faz parte dela também, né? De acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras. A inovação, né? Porque o livro já não é suficiente. Isso foi profetizado quando Paulo disse: virá tempos trabalhosos em que não darão ouvido à sã doutrina. Então, o que acontece? Se uma igreja, se um ministério começa sem o livro, não, o poder, o milagre, nada disso tem que ser negligenciado, que é importante, desde que ele esteja no centro. Alguém vai ter que sustentar esse lugar até o fim assim. Porque no dia que trouxer o livro para o centro, alguém vai se espantar. Dentro do templo, o reinado do rei Joaquim estava assim, tudo indo de vento em popa. No dia que trouxe o livro, o homem se escandalizou. E disse, me dá o livro. Não, no rei Joaquim, o rei Joaquim pegou o livro, cortou com canivete e jogou no fogo. E disse, eu não quero ouvir esse negócio desse rolo aí não, vamos continuar do jeito que estamos. Porque se o livro não estivesse perdido, eles tinham começado. Então tinha se enquadrado no que o livro diz. Então, quando veio, de repente, ninguém tinha se escandalizado, não tinha se espantado, e a sentença de juízo não viria. Tinha evitado. Então é muito importante. Nós paramos aqui, nós precisamos adiantar aqui, ó. Na sua lei medita de dia e de noite. E o beneficiado na meditação, né, no exame da palavra, no esforço para cumprir o que está escrito, o beneficiado é o homem, vai ser bem sucedido, vai ser próspero, aonde quer que ele andar, aonde ele colocar a mão. Ah, mas ali todo mundo rejeita aquilo ali, aquele trabalho, aquela empresa, aquela igreja, a vida da pessoa. Você tem poder para chegar no lugar sequíssimo e fazer ele voltar à vida novamente. Não é mágica, porque mágica acontece instantaneamente, é algo falso, mentiroso para enganar alguém. E tem alguém que fica, né, usando essas artimanhas, né, essas só coisa mirabolante. Só coisa mirabolante. Só que eu lhe digo uma coisa, as coisas mirabolantes, ela acontece rápido. E rapidamente se vai. Mas o livro, ele é mais lento. Pelo livro.
Exatamente, porque também não somos nós que mantemos. E o engano da pessoa é achar que ela vai manter. Porque quem mantém é o poder de Deus. Vamos ler. Olha só, ele é como árvore. Ele quem? O que medita de dia e de noite. O bem-aventurado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O beneficiado é o que medita, é o que examina. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. A escritura antiga egípcia fazia distinção da árvore que era a árvore selvagem, nativa, e a árvore que era plantada em bosque, em beira de rios. Então são árvores que dão frutos. Olha só, e aquele que medita, aquele que examina, que tem prazer na palavra, o bem-aventurado, que não anda segundo essas características que descrevemos no ensino anterior, ele diz, ele dá fruto no devido tempo. É importante entendermos também que nós somos colocados no texto como uma árvore e tem um tempo. É importante discernir, conhecer o tempo. E o fruto não é a árvore que se beneficia só. A árvore frutifica porque ela é uma árvore frutífera, é uma árvore benéfica. Porém, quem se beneficia dos frutos é quem vai se alimentar. Então ele está dizendo, o bem-aventurado, o justo, aquele que medita, aquele que tem prazer, ele é uma árvore frutífera que beneficia a outros. Beneficia a outros. Porque o que eu medito, o que eu examino, o que eu busco de Deus, não fica retido. Quando eu pronuncio, quando eu anuncio, quando eu torno isso público, eu estou sendo uma árvore frutífera, uma árvore que está alimentando alguém à minha volta, à nossa volta. E isso é importante, senão será uma árvore, uma figueira, como Jesus olhou para aquela figueira cheia de flores e disse, não tem fruto nenhum. Ela deve ser amaldiçoada e queimada, porque as suas folhas é só aparência, mas não beneficia ninguém, não tira a fome, não sacia a fome de ninguém. Está falando de alguém vazio, de alguém que não tem nada. E se tem uma coisa que me deixa preocupado, é quando alguém vai pregar e diz assim, eu mesmo não tenho nada. E aí fico preocupado. E, meu irmão, se você não tem nada, a sua situação está crítica, né? Não diga isso. Eu mesmo não tenho nada, irmão, mas Jesus sabe de todas as coisas. Calma lá, que assunto é esse? Uma vez que você assumiu uma frente, você deve ser o primeiro a dizer, eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Eu tenho um alimento, eu tenho um pão, eu tenho a presença de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Se você não tem nada, aquela mulher achava que não tinha nada. O profeta disse, tem sim, vê lá. Algum canto lá tem uma botijinha lá que eu sei, né? Jacó era fugitivo, Jacó estava corrido, Jacó botou uma pedra para proteger sua cabeça no deserto, mas a sua botijinha estava lá. Exatamente, não tem ouro nem prata. Isso aí ele falou com verdade, né? Eu não sou rico. Não venha me pedir dinheiro, porque dinheiro eu não tenho. Mas se tem uma coisa que eu tenho, é o que Jesus me deu, né? O poder e a palavra de Deus. Isso aí você não pode dizer, eu não tenho nada, irmão. Porque senão você já passa a desconfiança. Se você nem está acreditando no que você está falando, imagina eu, né? Não é assim? Oi? Não, isso aí não é humildade, não. Isso aí é misericórdia. Não fale isso. Se alguém já falou, às vezes a pessoa fala porque ouve, né? E acha bonitinho, acha legal, né? Mas não fale. Sabe por quê?
Sim, sim. O que eu estou dizendo, irmão, o que eu estou dizendo é o quê? Alguém já falou, não se sinta ofendido, mas não fale mais. Por quê? Uma vez que você assume um público, você já viu um palestrante? Chega lá e, porque não sei o quê. Aí o cara faz assim, quem vai acreditar nesse cara? Se nem ele acredita nesse Jesus que ele está pregando, eu vou acreditar. Então você tem que falar com poder, não é arrogância. Falar com arrogância não, que aí fica chato também de te ouvir. Mas se você falar poder, unção de Deus, isso aí tem que ser buscado, né? Convicção. E às vezes o cara conta uma mentira mais bem contada e a pessoa acredita. E aquele que estava falando do Deus vivo, o outro diz assim, eu não acredito nisso não. Está falando muito fraco. Então a transmissão é muito importante. Então... Por isso que o culto de ensino é importante. Eu acho que já. Isso, boa. Gostei. Está mais inteligente, glória a Deus. O culto de ensino é para isso, né? O comportamento diante das pessoas. Tem uma aula que o pastor Gerson dá na teologia que ele ensina tudo isso. Inclusive, eu acredito PCO, né? O CPO também, a gente aprendeu isso. E é muito, muito importante para a nossa vida. Senão, a gente não vai ter uma vida próspera, nosso caminho não será próspero, não seremos bem-sucedidos por onde quer que andar. Por onde quer que andar, vai saber onde é que tu vai andar, irmão. Às vezes tu vai chegar num lugar lá, todo mundo vai ficar te julgando por causa da tua aparência. Vai dizer, ih, rapaz, aí não sai nada não. Aí tu tá lá, aí tu já fica com medo, já fica com aquela pressão. Tem aquela multidão de gente, tu já se sente pressionado. Quando tu for falar, tu vai gaguejar, vai esquecer do texto, vai dar aquele branco, vai esquecer dos versículos. Então você precisa, né, ter certeza. E isso só vem com aprendizado. Isso só vem... Sim. Abatido. Precisa ter, tem que ter Cristo. E Cristo chegava no palácio, nas aldeias. Cristo chegava nas festas. Cristo chegava... E ele estava lá, né? Firme, no posicionamento. Firme. Exatamente. Por isso é importante o conhecimento, a meditação, né? A meditação, o aprendizado, o culto de ensino, né? Como o irmão Benildo falou, eu já falei, mas vou falar mais polida. O rei do Egito intimidou Moisés. Intimidou. Só que a Escritura diz assim, e Moisés, não temendo ao rei do Egito, permaneceu firme. Permaneceu firme. Os homens dentro do Sinédrio intimidou Pedro. Olha o que eles disseram. Vamos intimidar eles. E eu quero ver eles falar mais no nome desse Nazareno. Vamos intimidar. E eles não se sentiram intimidados. Ele disse, julgue vós mesmo se é mais coerente obedecer a Deus ou aos homens. Aí ele disse assim, andou com ele. Era ele que tinha essas respostas assim. A palavra de Deus educa a gente. A palavra de Deus, não só na igreja. Quando você começa a exercer o seu ministério na igreja, aonde você chegar, você se torna uma pessoa fluente. Porque o Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para instruir, redaguir, corrigir, para educar em justiça, para que todo homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Então, aonde você chegar, você tem uma desenvoltura que aquele que não tem conhecimento das Escrituras não tem, né? Uma das coisas que ela tira é a timidez. Outra coisa que ela tira é o medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Outra coisa que ela tira, ansiedade. Tem gente que é ansioso. Chega diante da multidão, aí ele começa a tremer, roer a unha, baixa a cabeça. Ele vai falar, ele começa a falar de cabeça baixa, não tem coragem de olhar na face das pessoas. Ele fica meio que inseguro na transmissão daquilo que ele quer passar. E alguém vai dizer, essa pessoa está mentindo.
Você está entendendo? Então ela tira a ansiedade, tira o medo, tira a timidez, né? Ela vai removendo esse sentimento que nos impede de crescer, de prosperar, de ser bem-sucedido. Então, ser bem-sucedido na vida, pô, eu queria fazer algo na minha vida, mas e bate logo medo. Não, mas tem tem tanta loja disso daí, eu não vou conseguir não. Entre no meio lá e lute pela sua causa. Ah, mas fulano tentou assim, eu queria tanto ser melhor na vida, ter mais. Vai lá, irmão. Tira essa timidez, pelo amor de Deus. Tira a ansiedade, joga fora. Nós estamos na terra e estamos aqui para vencer, segundo as Escrituras. Vamos seguir aí, nós não. Isso a palavra de Deus é um auxílio muito grande. Medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Ele não murcha. Aonde ele for, ele não seca. Né? Vem o calor do sol, a árvore está lá, viva e vivendo. Vem a provação, pode falar. Não é verdade. Junto às correntes de água. Exatamente, porque a corrente de água no judaísmo, ela é a água viva. A água viva é a água corrente, tá? Quando você vê uma água corrente, é a água viva, a conhecida água viva. Por isso que Cristo disse, a mulher estava tirando água no poço. O poço era uma cisterna cavada. Então era uma água que secava quando, algumas das vezes, quando esquentava muito o sol, a água secava. Então o poço é uma cacimba, chamada na Bahia, né, no Nordeste, de cacimba, ou poço artesiano. Então quando vinha muito verão, aquela água secava. Já a água viva é o quê? A água corrente, ela nunca para. Por isso Jesus disse para a mulher que se você está tirando água do poço, esse poço uma hora vai secar. Mas se você crê em mim, nas Escrituras, dentro de você fluirão rios de água viva. Ou seja, você nunca secará, você nunca vai murchar. Entende? Porque tem gente que está vivo, daqui a pouco ele está murcho. Não, agora vai. Aí a gente olha assim e diz, não, agora está fervendo a chaleira. Daqui a pouco ele... Isso se chama, em Jeremias capítulo de número 2, Deus disse, olhar, espantai os céus, ficai estupefato. Meu povo fez dois mal. Eles me deixaram. Outro mal, cavaram cisternas rotas que não têm as águas. Cisterna rota era poço cavado onde tinha valas e brecha e a água acabava infiltrando. Daqui a pouco, quando ele ia buscar água, não tinha mais água. Mas ele disse, se tivesse comigo, estava no manancial de águas vivas. Oh, glória! Fluir de dentro de mim e de você. E a gente nunca vai murchar por causa do livro da palavra de Deus. Por isso é importante o aprendizado, a leitura, e assim vamos dar glória a Deus nessa noite. Vamos ofertar na casa do Senhor. Dizimar, faz uma oferta para mim aí, Diácono Janiele. Eu vou orar agora pela nossa vida financeira, segundo a palavra de Deus que diz que na sua meditação, de dia e de noite, seremos bem-sucedidos e prosperaríamos em todos os nossos caminhos. Irmãos, temos que orar pela nossa vida financeira, tá? Para que Deus abra a porta, Deus nos abençoe, para que a sua igreja, a casa do Senhor, não venha mendigar aluguel, conta de água, conta de luz, nem manutenção. Nós temos que ser próximos e também nós não viver na prova o tempo todo, no limite, né? Nós queremos respirar também, né? Nós queremos, né, viver, pois a Escritura diz, né, se me obedecer e atentamente ouvir a minha voz, vai comer o melhor ainda nessa terra. E eu creio assim, tá? Não passou, ter fé, ter fé. Exatamente. E sempre pedir a Deus, Senhor, nos abençoa. É verdade. Vamos orar. Senhor, te damos graça, Pai, nessa noite. Meu Deus, da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir nessa noite, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, os nossos ouvidos para ouvir a tua boa palavra. Assim, Pai,
Ó Deus, aguça, Pai amado, faz arder, como ardeu no coração do profeta Jeremias, o desejo pela Tua palavra, o amor pelas Escrituras, a meditação, ó Pai, o exame, Senhor, o examinar das Escrituras. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é assim, ó Pai, a Tua palavra, a promessa do Senhor, que a Tua palavra, Jesus, fazia-nos, ó Pai, prosperar em todos os nossos caminhos. Eu te peço, abençoa-nos, ó Senhor, abençoa, Pai, os nossos projetos, abençoa, Pai, o intento do nosso coração, segundo a Tua boa vontade, não para a nossa vaidade, não para pedir mal, Senhor, não só, ó Deus amado, não para o nosso próprio deleite, Senhor, mas para que possamos viver como servos do Senhor, e que a Tua obra, Pai, vá bem, pois nós somos Teus filhos, ó Deus, e queremos o bem da Tua igreja, queremos o bem, ó Pai, do Teu povo, queremos o bem, ó Pai, de tudo aquilo que concerne ao Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, abençoa cada ofertante, cada dizimista da Tua igreja, cada obreiro, Senhor, cada trabalhador, cada irmão, cada irmã, cada criança, Senhor, venha ser prósperos em nome de Jesus Cristo. Senhor, te damos graça mais uma vez pela vida de todos. Abençoa meus irmãos e irmãs, suas famílias, sejam alcançadas. Pai, nos dá uma continuação de semana de vitória, de bênção, de grandes livramento. Senhor, de realizações, ó Pai querido, sê conosco na terra, assim como o Senhor disse para Josué, pois eu sou contigo, não te deixarei e nem te abandonarei. Eu creio, pois Jesus ratificou dizendo, eu estou convosco até a consumação do século. Eu me apego nesta promessa, e que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.